Bom dia, Cláudia, amiga linda. Bom dia, Paulo. Nossa, vocês são pontuais, hein? Oi, mamãe. Oi, Edilson. Olá, o advogado com que eu falei no inbox. Que bom ver o senhor aqui. Reunida presente. Uau! Bom dia, Brasil. Aqui é boa tarde na Holanda, mas o entusiasmo é o da manhã. Eu estou muito feliz em receber uma pessoa que eu já considero amiga. É um advogado cheio de qualidades. Daqui a pouco eu vou ter que ler o currículo dele, porque é muita coisa. Não está ouvindo? Deixa eu ver se... Peraí. Não pode. Tem que ouvir. Vamos testar aqui. Só um minutinho. Só um momento. É só o Paulo que não ouve? Um minutinho, querido. Isso ainda não tinha acontecido. O meu está dando, o meu som está bom. Como está para vocês? O Edilson ouve, que bom, muito obrigada. Um abraço para o Distrito Federal. Claudinha ouve. Paulo, querido, você ouve? Agora? Vou te aguardar. Veja agora, por favor. Porque tá saindo o som para as outras pessoas. Se não, você sai e depois você entra de novo, sem problemas. Tá bom? Todo mundo ouvindo? Acho que sim, né? Oi, Dirlene, Luiz Damasceno lá. Joana, bom dia. Que bom vocês entrando aqui. Lígia Galvão, doutora Lígia. Paulo, agora sim, que bom. Então já vou chamar você para dividir a tela comigo, que o pessoal vai chegando. Enquanto isso, você vai aprendendo. Porque, gente, eu ia até puxar aqui olha ele lá. Bom dia, Olá, bom querido. dia. Agora estou escutando. Não sei o que estava vendo antes, Não sei, mas resolvido. coisa de rede social, não tem problema. Muito obrigada, Verdade. Paulo, por estar aqui. Doutor Paulo, né? Eu que Paulo, agradeço, Fátima. Não, Paulo, por favor, por Paulo, que favor. bom. Porque o Paulo faz parte do conselho jurídico dos advogados muito bacanas da Reunida. E o Paulo é da Paraíba, um estado lindo, um estado que está bombando também no autismo, né, Paulo? Entre outras, com esse apoio da OAB. Por isso que a gente vai falar disso. Então, eu vou deixar com você essa apresentação, porque é muita coisa para eu lembrar, eu vou ter que ficar lendo. Advogado do 2000, idealizador e presidente da Comissão de Estudos e Defesa dos Direitos. Enfim, é muita coisa boa. Paulo, por favor, fala um Vamos lá. pouquinho de você para a gente. Claro. Gente, antes de tudo, bom dia. Bom dia, sobretudo a você, Fátima. Agradeço o convite, agradeço a confiança. Fico feliz Obrigada. em Fico feliz em me somar a tantos colegas, tantas pessoas queridas, a exemplo do meu colega Dr. Marcelo Valho, enfim, e tantos outros que elencar um a um acaba sendo até injusto com algum eventual esquecimento. É verdade. Eu sou Paulo, eu sou paraibano, aqui da cidade de João Pessoa, com muito orgulho, Paraíba, sim senhor, com todo o orgulho do mundo. Amo o Nordeste, amo minha terra, não troco ela, não troco meu oxente pelo ok de ninguém, já dizia Ariano Essa é boa. Suassuna, Essa é boa. e, e sou paraibano. E sou advogado, como você falou rapidamente, vou fazer uma breve apresentação, tentarei ser breve, para que a gente não fique enfadonho e tudo mais. Sim. Sou advogado, regularmente inscrito na ordem aqui na Paraíba desde o ano 2000, sempre advoguei na área empresarial, sobretudo para instituições de ensino superior, sempre foi o meu foco, o direito contratual e tudo mais. Bacana. E, claro, assim como toda e qualquer pessoa, constituí minha família, casei, tenho uma esposa maravilhosa que está nos assistindo e que eu amo muito e quero deixar aqui registrado. Um beijo. Beijo, Yane. E, então, 4 anos após o nosso casamento, nasceu nossa primeira filha, a Júlia, que é a minha princesa,
E com 4 anos subsequentes, nasceu o Pedrinho. Ah, E com o Pedrinho veio um desafio. uhum, Eu sempre sonhei em ser pai, realizei meus sonhos, casei quando quis casar, com quem quis casar, da forma como quis. Tinha uhum. certeza que seria pai de uma menina e de um menino. Tudo isso se confirmou. Agora, sempre dentro de mim via uma coisa que dizia que em algum momento da vida algo iria acontecer para revolucionar. E eu nunca imaginei que poderia ser com meus filhos. E, na verdade, nem queria que fosse, porque eu imaginava que seria algo a partir de mim mesmo. O que nem deixou de ser também. O Sim, Pedrinho, com menos de 2 anos de idade, foi diagnosticado com autista, como autismo, certo. dentro do espectro. E Uhum. isso deixou, claro, como todo e qualquer pai, toda e qualquer mãe apaixonado pelos seus filhos, deixou completamente desnorteado, destruído. Eu nunca imaginei que existia uma dor daquele tamanho. Nunca imaginei que eu também seria capaz de superar ela, mas o amor pelos meus filhos, pela Isso. minha família, é tão grande que eu percebi que eu não poderia inventar ou encontrar desculpas que não fossem a de vencer. Oh, E que aí lindo. começamos a lutar de mãos dadas, eu, minha esposa. Uhum. No início tivemos algumas resistências da família, imaginando que aquilo não era possível, como é que pode, não tem nenhum caso na família, como é que isso acontece, o que é que houve. Isso. Isso é muito comum, né? Quem nos assiste Muito deve comum. saber disso. Muito. Mas, enfim, veio. Veio para a nossa família e caiu nas nossas mãos essa responsabilidade que foi tão transformadora. Uhum. Como advogado, eu sabia os caminhos que eu tinha que tomar para defender os interesses do meu filho. Inicialmente, não fui eu quem tomei essas medidas, eu estava emocionalmente completamente destruído. E eu tive bons amigos, tenho bons amigos que foram grandes anjos da guarda nesse momento, que foram a minha base e as minhas mãos quando eu não tinha condição de ser isso. E depois eu assumi a causa, eu reconheço. E gratidão é algo que a gente precisa perpetuar, e eu sou muito grato a esses É amigos. sim. Que E lindo isso. quando a vida foi seguindo, Fátima, eu Uhum. parei para perceber que não adiantaria eu apenas ser um cara que está defendendo os interesses do meu filho. Isso não me satisfazia. E eu Uhum. comecei a imaginar o que é que eu poderia fazer para deixar algum tipo de colaboração, algum tipo de contributo dentro, sobretudo da minha cidade, dentro, Sim, sobretudo aqui na minha região, que é tão carente disso, e você exato. sabe também disso, até por outras pessoas que já Uhum. relataram isso para ti, Sim, e eu vi que eu tinha que fazer algo, eu sim, precisava fazer algo. sim. O mais conveniente seria tentar montar ou me associar a alguma associação, mas Certo. não foi isso que me tocou. E aí eu percebi, eu disse, poxa, eu sou professor universitário, eu sou advogado e já de longa data, sempre quis ser advogado, então por que não buscar o apoio da entidade que eu tanto tenho orgulho de fazer parte, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, da minha pequenina e aguerrida Paraíba. Eu disse, por que eu não poder mostrar a todo mundo que a gente é capaz de fazer algo que seja diferente daquilo que a gente vinha acompanhando o Brasil afora? Que bacana Tive a isso. oportunidade de conversar com o nosso presidente, que é meu xará de nome, se chama Paulo também, o Dr. Paulo Maia. Uhum. E Paulo, um ser humano espetacular, entendeu que era preciso fazer algo e me pediu se eu não seria capaz de fazer um projeto de trabalho, de idealização, com planejamento, com tudo que tinha direito. Eu fiz, foi Perfeito. prontamente atendido e a gente começou a trabalhar. Nascemos em março do ano de 2018. E, inicialmente éramos 4 pessoas, ficamos bem grandes, depois ficamos um pouco menor, mas Uhum. nunca deixamos de ser aguerridos, trabalhadores e tementes de que se a gente trabalhar e se a gente acreditar, a gente pode trazer esse diferencial para a sociedade e das maneiras mais diferenciadas possível. Não precisaria ser apenas uma associação, não precisaria apenas ser através de algum político. A própria entidade, a sociedade civil organizada, ela pode abraçar isso de uma maneira importante. Com E por que certeza. não trazer isso para a minha casa?
E a minha Exatamente. segunda casa é a entidade que eu represento. Eu sou advogado há mais tempo, quase mais tempo do que eu tenho de vida. Quase mais tempo, não, quase 50% do que eu tenho de vida. Sim. Então, eu tinha que fazer isso. E foi assim que a gente fez. E criamos o projeto, começamos a trabalhar. Vou tentar não falar juridiquês em respeito a todos que estão aqui, Por favor, mas fala que a linguagem participamos. popular. E antes de você Pode seguir, deixar. Paulo, só uma coisinha. Eu estou vendo muita gente legal entrar. Tem gente já emocionada com essa história. O doutor Edilson diz que não conhecia essa história. E Tenho o que eu muito queria. respeito pelo doutor Edilson lá Que no Distrito bacana, no Federal. Distrito Federal, isso muito bacana. E o que eu queria dizer para você é que as histórias são, na verdade, parecidas, né? Depois daquele Perfeito. susto inicial, tem muita gente, muito pai e mãe que quer ir à luta, e foi o que você fez. E só uma pergunta: quem está junto com você também tem alguma afinidade com o autismo? Ou foi você que inspirou? Muito boa a tua pergunta, Fátima. Quando a comissão nasceu, éramos 4. Então, eram 2 advogados da nossa segunda maior cidade aqui, que é Campina Grande, uma cidade, inclusive, conhecida nacionalmente pelos festejos juninos e tal. E eram 2 pais, no caso, um pai e uma mãe, que são pais de uma criança autista, e por fora, um outro colega aqui de João Pessoa, que nem pai é, na época. Hoje já é pai, hoje tem uma filha. Mas é um cara que tinha muita empatia, e ele Uhum, entrou conosco. certo. Atualmente, a nossa composição temos 9 membros, certo? Com divisões muito bem feitas. Alguns são pais ou mães de crianças autistas, outros não têm ligação alguma, simplesmente empatia e gostam disso. E da mesma maneira, existem outros que têm ligações indiretas. Eu tenho um primo de segundo grau que é autista, e aí por diante. Incrível, é. Direta ou indiretamente, Uhum. o que mais foi legal, sabe, Fátima, foi que a gente conseguiu, com humildade, com impessoalidade, eu quero deixar isso muito claro, nenhuma Ótimo. das nossas postagens sempre falavam o Paulo, a Cíntia, ou fulano, ou ciclano, sempre Uhum. era a comissão, a entidade, a OAB. A Muito gente sempre legal. fez questão disso, porque eu Uhum. acredito que a causa precisa e deve ser muito maior do que qualquer possível ego que possa E existir dentro de que mim. Meu lindo ego só, você fez. meu ego é só um. Eu, Oh, o meu único orgulho de verdade que eu tenho da vida é de ser pai de quem eu sou pai, dos meus filhos, e de ser marido da minha esposa e de ser filho dos meus pais. Essa é a única coisa que eu tenho de orgulho efetivo na minha vida. O resto são pequenos prazeres que vêm agregados, que se somam e tal. E é assim que a coisa lindo você precisa ser falei. conduzida. Isso sempre foi um lema muito, muito particular e que bom que minha esposa compartilha desse mesmo raciocínio. Eu acredito que é por isso que a gente tem uma sintonia tão adequada para lidar com os desafios cotidianos com o Pedrinho, com a Júlia, que é uma criança típica, mas é uma criança de 8 anos de Uhum. 8 anos de idade, e daí vai. E, E pois só um bem, parênteses. Entrou o seu colega Romeu Sabarreto, advogado dos doutor Romeu, bom dia. autistas, entrou a conselheira de Recife, muita gente bacana, Poli, Então, uma colega nossa da comissão, a doutora Cíntia, lá de Campina Grande, doutora Cíntia está aqui. Ai, que bom, muito é prazer. da nossa comissão, uma querida lá de Campina Grande, uma mãe muito aguerrida. Ai, que bacana, vou ter prazer de conhecer. E você então estava falando dessas coisas que são tão importantes para a gente, ainda mais na reunida, porque a gente divide essa filosofia de que o resultado, a causa, né, é mais importante do que as pessoas. Somos todos uns, queremos as mesmas coisas. Não importa o lado do espectro, se o filho é severo, se o filho é leve, se é adulto, se é criança, a gente quer o melhor para eles. E nessa luta pelos resultados, né, pelas políticas públicas que vão ocasionar os direitos dos autistas, eu acho também, Paulo, que não tem lugar para muito ego. Claro, o ego faz parte, né, da É humano. personalidade, é humano, mas deixar se sobrepor, né, aquela intenção, o objetivo do bem maior, eu acho que é muito que é importante você estar falando isso, porque é uma das razões também da gente ter achado, poxa, o Paulo vai se encaixar
muito bem nessa filosofia da reunida. Agradeço. E que coisa bacana. Eu tenho tantas perguntas, porque, pessoal, vou falar uma coisa, a gente vai terminar daqui a meia hora, tá? São 45 minutos, porque eu tenho 2 lives hoje. Então, o que eu vou fazer depois das perguntinhas que eu fizer para o Paulo, aí eu libero para as perguntas do pessoal, tá bom? Aí vocês podem colocar suas perguntas. Então, Paulo, você estava falando de como nasceu, né, a comissão. E Isso. agora, exatamente, o que vocês estão fazendo? Fala para o pessoal. Bom, em termos práticos, o que vocês estão fazendo? vamos lá. Inicialmente, fazer um breve histórico, né? De demandas de natureza coletiva que já existem e que já existiam, nós tentamos, como advogados e com o aval sempre da nossa OAB, eu quero deixar isso muito claro, a comissão não seria o que é e não encantaria como encantou tantas pessoas e recebe os elogios que recebe se a gente não tivesse o apoio irrestrito, incondicional até, da nossa presidência. Isso precisa ser registrado por uma questão até de méritos mesmo. Então, eu preciso muito dizer isso. Então, existem ainda ações como, por exemplo, que na rede pública de ensino não estão oferecendo o acompanhante especializado para as famílias carentes que tenham filhos autistas lá. Então, nós conseguimos mobilizar uma ação por intermédio do Ministério Público e, de imediato, nós nos acostamos a ela como o que nós chamamos do direito de amicus curiae, traduzindo isso no português mais corrente e mais popular, como se nós fôssemos assistentes do Ministério Público, dos promotores de justiça, para que a gente venha a forçar à Prefeitura Municipal de determinado município, ao Estado da Paraíba, que venham a cumprir aquilo que é legislação, que está lá na nossa lei Berenice Piana, na lei 12.764, e a gente precisa implementar isso. A legislação está aí para muitas coisas, mas isso não vem sendo cumprido. Então, esse foi um dos nossos papéis. Outros papéis que viemos desempenhando foi apresentar moções de apoio e repúdio a atitudes e a conjunturas legislativas que eram penosas ao grupo autista, vamos dizer assim, e também apresentamos, eu acredito que pelo tempo que temos e por tudo que a gente já vivenciou, a gente apresentou uma significativa quantidade de propostas legislativas, inclusive boa parte delas daqui da Paraíba foram replicadas no Ceará, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, em Goiás e daí por diante. E foi em combinação com vocês? Foi em parceria ou foram... Nós que apresentávamos. Eu procurava a Assembleia Legislativa do Estado, eu não, né? A comissão. Procurávamos a Assembleia Legislativa do nosso Estado, procurávamos os vereadores do município, e quero até deixar aqui o registro. Em 2018, nós conseguimos, em João Pessoa, nossa capital, 6 emendas impositivas, que são indicações legais e necessárias, que se tivessem sendo bem cumpridas, renderiam mais de R$1 milhão voltados somente para o público autista. Nossa! Puxa. E isso foi por muita provocação. A autoria não é nossa, foi do vereador, mas a gente sentava com esses vereadores, conversávamos com eles, fazíamos todas essas propostas, discutíamos, auxiliávamos na construção do projeto e da sua justificativa. Do governo do Estado, da mesma forma. O governo federal, também. Temos, hoje em dia, propostas legislativas que vieram daqui e que estão nas mãos de deputados e de senadores, tanto paraibanos como de outros estados. Porque eu reitero, se são legislações federais, elas não são da Paraíba, gente. Elas são para os autistas do Brasil. O país inteiro, exato. Exato. Então, a gente sempre tentou fazer isso com muita energia. Na atual comissão, na nossa primeira reunião do ano, eu lancei alguns desafios. O que o Marcelo Vale gosta de chamar de pequenas pílulas, aqui eu chamei de desafio. Eu basicamente falei, eu fiz, olha, aqui somos advogados, alguns que também são docentes, com publicação acadêmica, com isso, com aquilo, etc, etc e tal. Então, a nossa comissão tem um nome muito peculiar, Comissão de Estudos e Defesa dos Direitos dos Autistas.
Bacana. Então a gente vai desenvolver estudos. Isso. Então vamos escrever artigos científicos, artigos no tocante à legislação, direitos diretos e indiretos da pessoa autista e vamos tentar ao final publicar. Então, Exato. o desafio foi lançado. Isso já vem sendo trabalhado. Claro, essa pandemia acaba quebrando o ritmo de muita coisa. É verdade. E é um fenômeno negativo mundial. Sim. Mas a gente está tentando fazer isso. E, inclusive, acredito que na próxima semana a gente já vai ter, provavelmente, uma nova reunião onde vamos fazer uma cobrança, no bom sentido, claro, respeitando tudo que a gente sabe que existe, para saber, e aí, quem foi que já começou? Quem não começou? Se alguém está sentindo dificuldade, algum colega pode conjuntamente ajudar, construir algo. Porque o que a gente quer, Fátima, é que se implemente direitos. A gente quer que a comunidade autista, sobretudo aqui da nossa pequena Paraíba, mas a gente quer mostrar que é capaz. Algumas coisas a gente já conseguiu, mas a gente tem muito mais a fazer e eu confio demais em quem está do meu lado. Ai, que Ou melhor, legal. deixa eu corrigir. Eu acredito demais em quem eu estou do lado. Que Porque linda. o grupo são muito melhor do que eu. Porque Muito qualquer um que está ali, qualquer um que está lá nessa comissão hoje, da nossa comissão, digo nossa porque eu também sou parte dela, ele tem total condição de assumir o leme numa hora que, por qualquer razão, eu venha a sair. Que lindo. E a modéstia te enfeita mais ainda, né? Eu sei que você é modesto, é uma coisa linda, é uma virtude, na verdade, mas eu sei que por causa de pessoas como vocês, né? Você e essa comissão, é que essas ações acontecem também nas regiões que a gente pensa que não está acontecendo muita coisa também, né? É um pouco do nosso preconceito também achar que eu sempre ouço falar do Rio, São Paulo, Curitiba, digamos, as capitais onde parece que está tudo acontecendo, Normal. né? Só que através do teu trabalho e de outras pessoas também em outras regiões, o norte, o nordeste, a gente sabe que está acontecendo muita coisa boa. E o bacana é essa união recente, né? Recente que eu digo de 2 anos para cá, tá todo mundo, não tem mais isso de Estado. A gente está se vendo mesmo a nível federal, né? Você vê que você tem uma comunicação excelente com tantos outros colegas ou ativistas de outros estados. Brasil inteiro, basicamente. Isso Brasil nasceu de uma maneira muito inteiro. natural. Isso é tão bom para a causa do autismo. Então, Paulo, seguindo esse pensamento, você pode dizer, por exemplo, como é que que tem muito conselheiro estadual aqui, todos os estados está nos assistindo. Como é que você poderia inspirar essas pessoas que vão coordenar ações nos seus estados para conseguirem o que você conseguiu com a sua comissão na Paraíba? Você poderia dar essa dica para os nossos Claro. companheiros? Que Posso dar o testemunho. Melhor do que dar sugestões é dar testemunho. maravilha. Que são exemplos que trouxeram resultado e eu realmente torço que aconteça da mesma forma nos outros estados. Inclusive, o projeto que fez nascer a comissão da Paraíba serviu de base para o projeto da comissão da OAB São Paulo, em subseção Santo Amaro, que, se não me falha a memória, é onde está vinculado o nosso querido colega Marcelo Valho. Então, a gente mandou para eles lá e, assim, olha, fica aí a sugestão. E, da mesma maneira, em Recife, em Pernambuco, eu tive a oportunidade de conversar indiretamente com o presidente da ordem e muito diretamente com alguns advogados que estão imbuídos a trabalhar com isso lá em Pernambuco, a exemplo do meu colega Robson Menezes, e daí por diante. E a gente mandou sugestões, a gente discute muito. João Pessoa e Recife são basicamente cidades vizinhas, 120 quilômetros, é muito perto. É perto. Então a gente sempre está muito em contato. O médico do meu filho, a médica do meu filho é de lá, de Recife, então eu vou com regularidade. É muito simples ir lá, muito fácil, e é muito agradável também a Recife. Se bem que eu prefiro voltar para João Pessoa. Está assistindo. A Poli Fittipaldi, ela é conselheira estadual, Pernambuco, e é de Recife também. Tá vendo, Poli? Se você tiver aí, ó, que dica bacana, né? Esse conhecimento que o doutor Paulo já tem
aí com... O que é que fizemos também? Me desculpa te cortar, Fátima, Não, mas à o que é vontade. que a gente fez? Em meio a essa construção e diálogos que a gente vinha fazendo quando a comissão nasceu, ainda muito incipiente, muito frágil, vamos dizer, muito inicial, a Certo. gente também a gente teve a oportunidade de abrir um leque de diálogo com autoridades que estavam dispostas a isso e também muitas vezes por nossa provocação, como vereadores, deputados. A Defensoria Pública da Paraíba sempre foi muito, muito, muito parceira. Que Eu bom, faço questão de registrar isso. O Ministério Público também do Estado sempre nos recebeu com muita simpatia, com muita empatia. que Então, bom. por exemplo, essa ação civil, essa ação que eu te falei contra o município de João Pessoa, em virtude do não oferecimento do acompanhante especializado, essa ação foi do Ministério Público. Nós conversamos com ele através de algumas pessoas, foi Uhum, dada a entrada, a gente só foi junto com eles. Da uhum. Defensoria, da mesma forma. Colaboramos aqui, a gente teve muito essa oportunidade, e eu sei que em outros estados também existe. Existe uma frente parlamentar de Uhum. defesa das pessoas com autismo, aqui na Paraíba Isso, autismo, síndrome de Down e doenças raras. A gente de certo. imediato bateu na porta deles e falou, a gente quer fazer parte. A Bacana. gente não aceita apenas ser espectador, a gente quer ter voz. E nos abriram as portas. Maravilhoso. Então, as Maravilhoso. experiências que a gente pode relatar, Uhum, é, as, não só as experiências, mas a vivência, se deu muito em razão da nossa busca. uhum. Então, vejam, aqui não existia nada disso. Era basicamente uma comissão geral dentro da OAB de defesa das pessoas com deficiência, que é um mundo Certo. vasto. E ninguém nunca tinha criado, por exemplo, uma subcomissão de defesa dos autistas, nada tal. E aí me veio aquele insight, talvez até um chamado de Deus para quem tem essa perspectiva de fé na sua vida. Eu disse, Sim. não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso deixar tudo funcionar. Não eu não estava satisfeito, Fátima, vendo apenas meu filho estando sendo bem cuidado, porque Isso. eu tenho condição de pagar um plano de saúde e de fazer uma demanda específica para ele. Era como se existisse Beleza. sempre uma lacuna na minha vida. Eu precisava de mais. Muito E o lindo. foco principal das nossas ações e das nossas atitudes, eu até Uhum, faço questão de frisar isso, uhum. até para que não imaginem ou não vislumbrem que a nossa intenção é também captar clientes. O carro-chefe das ações da Comissão de Estudos e Defesa dos Direitos dos Autistas é batalhar por políticas públicas e pela efetivação dos direitos globais para Uhum. todas essas pessoas. Claro, como advogados individualmente, normalmente a gente recebe procura de pessoas que precisam de uma demanda, disso ou daquilo, etc. Tal. Mas esse não é o cerne da questão do nosso É, trabalho. Nós nunca aparecemos, por exemplo, para falar que conseguimos eliminar contra plano tal. Isso é terminantemente proibido para a gente. A gente não toca ok. nesse assunto. O Ok. nosso papel é única e exclusivamente de dizer, ó, política pública, horizontalização desses direitos, Uhum, acesso a todos, uhum. defesa de todos, prioritariamente na rede pública. Que lindo isso. E olha, Paulo, aproveitando, porque tem uma pergunta aqui que eu estou vendo há um tempão, de uma pessoa que está dizendo que como ela consegue a terapia ABA pelo SUS. Você não, se não puder responder agora, porque eu sei que a gente tem um programa, né, para falar Claro. determinados assuntos, aí eu peço para Lessa, né, Pati, esperar no dia 12 que uma advogada bem especialista nesse assunto de seguro de saúde vai falar. Tá bom? Vamos esperar então? É melhor. Ou, se quiser, pode me procurar no privado, se eu tiver condições de ajudar, de orientar, de passar informação, ou de encaminhar para quem possa trazer o auxílio que ela necessita, será um prazer. Ah, tá ótimo. Paulo, você me dá um sinal quando você achar que eu posso pedir as perguntas, porque eu já vejo que está tendo, né, essas perguntas Qual o e tempo que temos, Fátima? comentários. Nós temos agora 15 minutos. Bom, eu estou à sua disposição com relação às perguntas, se quiser Tá já, bom. ou Se a você gente, quiser finalizar essa parte de falar da OAB, né, desse trabalho, claro, ficou alguma coisa que você gostaria de passar para a gente sobre esse trabalho fica um. específico? Bom, eu quero me colocar à disposição de todos, sobretudo os meus colegas de profissão advogados, para que, se quiserem entender os melhores
e detalhes, os pormenores da nossa atuação, da atuação da comissão e como ela interage até com outras comissões, porque a gente não trabalha, Fátima, até é bom tocar nesse assunto, porque, por Uhum. exemplo, já existem comissões como, por exemplo, de defesa da criança e do adolescente. Então, às Sim, vezes, chega uma questão de criança e adolescente que, na verdade, ela é indiretamente ou diretamente devotada à questão do autismo. De imediato, a gente consegue ter um diálogo e trabalhar as duas comissões em conjunto. E perfeito. o importante é que todas as entidades, OAB ou o que seja, que elas tenham pessoas devotadas para tentar fazer. Gente, isso é nossa obrigação enquanto cidadão, É verdade. certo? E essa obrigação enquanto cidadão, ela não deve ser vista como um ônus, ela deve ser vista como um componente da nossa vida. E para mim isso é muito tranquilo. Eu faço o que eu não, né? A comissão faz A o que missão, faz e faz com imenso prazer, porque a gente entende que isso é o mínimo que a gente pode fazer. A gente presta orientações, a gente auxilia como pode, a gente cria discussões. O vínculo de amizade que surgiu com os membros da comissão e com quem está ao redor, ao nosso redor, também foi muito legal. Isso, claro, é muito satisfatório. A gente dorme com uma paz no coração imensa com ai, relação a isso. é E fica verdade. aí o desafio, sobretudo vocês, advogados, e para quem não for, mas que conheçam advogados, lancem o desafio, um desafio Isso. positivo. O que é a OAB do seu estado, da sua região, ela já tem algum trabalho efetivo voltado ao público autista? Se sim, Que bacana. peça para ver. Se não existir, tenta provocar para ver se eles também entram nessa luta. Quem Ah, sabe que eles fazem maravilha. como no Distrito Federal, como em Minas Gerais, como na Paraíba e daí por diante, para que a gente leve essa coisa adiante. A gente precisa disseminar informações, a gente precisa Muito, disseminar direitos de uma muito maneira muito plena. plena, E eu direcionada, né? fico à inteira disposição, totalmente à Oh, disposição, que com bacana. todos os meus contatos, tudo, se precisarem de sugestões, recomendações, modelos, o que for, para que isso seja efetivado nas suas regiões, falem Uhum. comigo. Vocês não têm noção da alegria que eu vou ter. Vocês nem lembrem de mim. Só coloquem isso para funcionar. Ai, que lindo. Tá vendo, gente? Olha, Paulo da Luz. Fale com essa pessoa tão querida, tão acessível e que sabe bastante, que tem essa experiência, né, pessoal na Paraíba de como colocar a comissão em funcionamento. E eu que antes de abrir para as perguntas, Paulo, eu queria dizer que eu tenho esse termo que eu uso nos meus textos do ativista puro sangue. O que é o ativista puro sangue? É aquele que não consegue ficar parado, que não espera ninguém chamar, que sente aquela coisa subindo, né, lá dentro no coração de fazer alguma coisa. E é quando a gente vê isso que você diz, não existia nada. E de repente você vê, eu quero fazer pelos outros o que o meu filho também pode. Então, isso é algo que qualquer pessoa pode fazer também. É claro, você é uma pessoa extremamente qualificada, muitos diplomas, muitas coisas, mas eu acho que qualquer ativista puro sangue Qualquer um. pode movimentar o mundo, né? Então, vocês da Tribo Acreditem em Unida, vocês. isso, se não tiver a qualificação especial, especializada, busque quem tenha. É o que eu sempre Isso. faço, Paulo, né? Eu estou sempre mendigando aí com vocês, advogados, porque eu não tenho, a minha profissão não é o direito. Tudo que eu conheço é desses estudos que eu faço com vocês. Então, eu estou sempre buscando aprender e estou sempre tentando movimentar outras pessoas para se engajarem. Então, fica o convite, viu, gente? Por favor, sigam o doutor Paulo e os advogados que estão nos assistindo. Se não houver essa comissão da OAB no seu estado, por favor, entre em contato com ele. Paulo, vamos Vou passar ajudar. agora para as perguntas e depois você volta só para fechar, tá? Como quiser. Perfeito. Olha, já estou vendo aqui, o Romeu também elogiando, muita gente elogiando. Exato, Romeu, não importa quem é o santo, importa o milagre. Ele está se referindo àquela situação, né, do que a gente falou do ego. Tem mais perguntas, gente? Estou liberando, tá bom? O Romeu diz que acompanha os trabalhos de algumas comissões e realmente a comissão PCD João Pessoa
Paraíba e do Distrito Federal são das mais atuantes. Parabéns mesmo. Ah, obrigada, bacana. Muito comentário e beijinho. Cláudia Diógenes diz que o autista leve Asperger tem direito à pensão... Ah, é uma pergunta, desculpa. A Cláudia pergunta, o autista leve Asperger tem direito à pensão por morte dos pais? Doutor, o senhor pode responder essa pergunta? Pode repetir? Se o autista leve tem direito à pensão por morte dos pais. Se os pais vierem a falecer, o autista leve, o Asperger, pode ficar com a pensão dos pais automaticamente ou vai ter que ser feito alguma coisa em vida? Bom, isso depende, existem algumas variáveis que a gente precisa avaliar. A depender da profissão e daquilo que sejam os pais, eu não sei se a pensão que ela se refere é uma pensão do INSS ou algo do gênero, ou alguma pensão de trabalho. Uhum. Porque, por exemplo, vou dar até um exemplo que não é de Asperger, mas que se adequaria perfeitamente a ela. Eu tenho uma amiga muito querida e ela é juíza, e ela tem um filho com síndrome de Down. Poderia ser autista. Certo. Quem vai receber a pensão, com certeza, ela vai encaminhar para ele e ela, com certeza, vai fazer juízo a isso. Certo. Com relação a pensões propriamente do INSS, o que existe é o famoso benefício da prestação continuada, que isso vai depender muito da particularidade da conjuntura financeira da família, que aí, claro, isso poderia e poderá ser redirecionado para isso. Perfeito, obrigada, Paulo. E olha, estou vendo que a nossa generala Berenice Piana está aqui, viu? Prestigiando. Muito respeito por Dona Berenice. Relações Públicas está aqui, Cláudia Moraes. Muita gente está reunida. A Poli, que é conselheira no Recife, Pernambuco, diz que aqui em Pernambuco, o doutor Robson Menezes é da comissão. Isso. Da comissão, lá em Pernambuco, a comissão de defesa das pessoas com deficiência. E o Robson foi agregado. Estamos na batalha para tentar conseguir ou uma subcomissão ou uma comissão, digamos assim, própria de defesa dos autistas. E com certeza o Robson vai ser talvez uma das, se não a melhor das pessoas para estar à frente dela. É um cara que eu tenho muito respeito. Perfeito, que bacana. Motivados pelo Autismo de Macaé, também está no Conselho do Rio de Janeiro e são uma associação muito bacana. Eles dizem que precisam de apoio da OAB Macaé. Então, Lúcia, né? Acho que a Lúcia que está aqui, entre em contato com o doutor Paulo para ter, né, mais, como se diz, aquele manejo de como o traquejo... Com certeza vou dar sugestões de como pode proceder e, claro, se eu mesmo conseguir, através da OAB aqui, os contatos diretos de lá, pode apostar que eu vou fazer questão de ajudar com todo prazer, porque é um dos papéis da ordem. Perfeito. É estar próximo à sociedade. Que lindo. A Berenice Piana agradece a gente. Obrigada, Paulo e Fátima. Obrigada, Berenice, por tudo. Obrigada pela lei. Eu que agradeço também. Muito respeito por Dona Berenice. Eu chamo ela de Dona Berenice porque o respeito é tão grande que eu não consigo, às vezes, chamar ela só de Berenice. Eu fico constrangido. Tenho muito respeito por ela. O exemplo dela, tem uma frase que ela usa que eu acho espetacular, falar é muito fácil. Calça minhas sandálias? Pois é muito forte e muito sincero. Querido Robson, acabei de ver você aqui. Que bom que você está nos assistindo. Muito carinho, muito respeito por você. Quando passar essa pandemia, vamos se encontrar, meu irmão. Que legal. A Jéssica, filhos, 3. A Jéssica é mãe de 3 filhos autistas. Ela também é de Recife e agradece, diz que gostou muito da live. Parabéns para o doutor Paulo por suas atitudes. Que Deus abençoe vocês. Adoro suas lives, Fátima. Ah, Jéssica, eu adoro você. Que mais? Deixa eu ver. Laurilene Santos. A Berenice me puxou a orelha aqui. Ó. A mãe? Diz que não, tiro dona. Tiro dona, ela não gosta não. Laurilene Santos diz que o neto é autista. Como posso colocá-lo no LOAS
uma vez que a mãe está em São Paulo e eu crio ele desde nascido. Então, entendeu, doutor? A mãe mora em São Paulo, ela tem Sim. um neto, como ela pode colocar ele, como é que ela pode conseguir o LOAS? Bom, se ela não tiver a responsabilidade ou a guarda legal dessa criança para colocar ela legalmente como seu deficiente, a gente passa a ter um problema. Eu Certo. recomendo que, na primeira oportunidade, ela faça uma consulta junto ao departamento competente da sua cidade, ao INSS, para saber dessa possibilidade. Quem sabe ela consiga assumir a guarda dessa criança, se tornar essa criança legalmente sua dependente, porque pelo que eu compreendi, Fátima, essa pessoa, essa criança mora com ela, mas é Isso. de uma forma, de uma maneira informal, sem estar Eu regulamentada, a vi guarda. essa Então são história. informações que a gente não tem certeza. Se por Entendo. acaso isso que falei for a realidade dela, é Uhum. interessante que ela busque regulamentar essa guarda digamos assim, essa tutela desta criança, para que a partir daí ela possa tomar essas providências. Perfeito. Talvez Obrigada. a procura de um advogado ou de um defensor público. É, Acreditem, a defensoria pública, na maioria dos nossos estados, ela é incrivelmente competente. que Ela bom. só é também muito sobrecarregada. Muito, a demanda é incrível, É né? imensa. Muita gente, é verdade. O Marcos de Sales diz: Doutor Paulo é um lutador incansável. Seu trabalho é reconhecido Doutor, em toda a Paraíba. Corajoso, doutor Marcos compromissado, Salles, se competente. for, Eu eu não vi, concordo. mas eu acredito que seja quem eu estou pensando. Se for quem eu estou pensando, doutor Marcos Salles, fico muito obrigado, fico muito honrado pelas suas palavras. Eu tenho um imenso respeito ao senhor. Doutor Marcos Salles, ele é juiz aqui do estado da Paraíba. Se for essa pessoa, eu creio que seja, não vi. E ele é o coordenador do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça, que Nossa, tem vários atores, representação da OAB, representação da Defensoria Pública, do Estado, dos municípios, e ele trabalha com muita maestria em cima disso, e eu tive o prazer de me aproximar dele através dessas lutas, porque eu ia lá batendo na porta dizendo que queria participar e defender os interesses das pessoas autistas, e o doutor Marcos sempre foi de muita ai, que bacana saber acessibilidade. Muito disso. respeito pelo senhor, doutor Marcos. Muito obrigado Muito pelo carinho. Muito obrigada pela presença. Que lindo. Sim. Olha, eu vejo muitas perguntas. Se puder ser rapidinho, responder rápido, não sei se vai dar. A Luzia diz: meu filho é autista severo. Ele perde a pensão do Exército após 18 anos? É uma pergunta ou Não é uma entendi. afirmação? Não entendi. Desculpa, Luzia. Depois manda no inbox, tá? A Suzu Norberto, que é uma graça de pessoa, adoro você. Meu amor, um beijo para você. Ela pergunta: o grau de autismo interfere no BPC? Se for autista leve, pode ser negado por isso? Doutor? Bom, para você ter jus a receber o benefício da prestação continuada, você passa por uma avaliação. Existem existem critérios econômicos e critérios técnicos. Certo. Então, vai tudo depender também de como vai ser feita essa avaliação, essa perícia, possivelmente até dessa pessoa, para que saiba, ou se saiba, se ela vai ou não receber. A gente sabe que Tá bom. existem autistas muito leves que são praticamente pessoas com total funcionalidade. Eu não sei dizer até Certo. que ponto a avaliação disto poderia ou não criar algum tipo de empecilho. Tá bom. Aí, Obrigada. só na análise que seria feito. Ok, tá, Suzu? Então é assim. A nossa conselheira de São Paulo, a Elaine Vida, oi, minha super querida, ela pergunta: o autista severo não poderá se aposentar por tempo de contribuição? Essa aposentadoria não deveria ser garantida? Então, primeira Perdão, partiu o novamente. A autista primeira severo. parte eu entendi. Desculpa, tá. Aí a pergunta: essa aposentadoria não deveria ser garantida? Porque ele não pode, né, se aposentar por tempo de contribuição. Mas não deveria ser garantida essa aposentadoria? Não deveria ser algo que pertencesse a Ou ele? alguma alternativa. Eu entendo que toda e qualquer pessoa, autista ou não, mas que tem algum comprometimento, a exemplo de deficiências, geralmente, globalmente falando, que venha a inutilizar ou prejudicar o seu desenvolvimento, ele precisa ter o apoio do Estado. Certo. Se isso não for através de uma pensão
e tal, por qualquer razão que seja, o Estado tem que prestar essa assistência. Eu concordo que ela deveria ter essa cobertura. Sim, é verdade. Tá. Obrigada. A Vânia Chimes, que é conselheira de Santa Catarina, ela é de Joinville, ela fala buscar mudanças nos critérios para exercer. Não, acho que não era essa pergunta, não, perdi essa pergunta. Ela falou alguma coisa sobre o serviço militar. Ai, desculpa, Vânia, eu perdi a Deixa eu pergunta, porque localizar. são muitas, perdão. É que você falou uma pergunta e depois outra coisa, acho. Ah, Estou procurando aqui também. tem muita coisa, muito comentário. Amo vocês, da Berenice. Muito competente a Defensoria Pública, diz a Cláudia. A Sim. Jéssica diz que o Dr. Robson realmente é um homem muito generoso. Diógenes F. Silva, parabéns pela live. Sou Diógenes, advogado, diretor do Centro Especializado em Reabilitação Física, Auditiva, Visual e Intelectual, espectro autista, na cidade Que de bom. Souza, da Paraíba. Olha que bacana. Da cidade Ah, da sim, Carla Jones. Carla É a mesma cidade da Jones, Carla. queridíssima. Ai, que bom. Muito prazer, doutor Diógenes. Fica à disposição para ajudar, se possível. Ai, que bacana. O advogado dos autistas, né, nosso Romeu, diz por mais magistrados assistindo lives sobre direitos dos autistas. Isso. E o doutor Romeu me lembrou uma coisa. Perdão, fale. Romeu me lembrou uma coisa. Em 2018, uma das coisas que fizemos aqui na Paraíba, que nos deu muito orgulho, claro que a gente não estava só, isso foi uma conjugação de pessoas com empatia e com vontade de fazer algo diferente. Nós fizemos o que nós chamamos de primeira capacitação de direito e inclusão. O que foi isso? Nós trouxemos, nenhum juiz ou promotor ele é obrigado a conhecer o que é, por exemplo, o TEA, o que é, por exemplo, uma integração sensorial ou isso, aquilo. Eles são técnicos de outras áreas. Certo. Então, o que foi que nós pensamos? Por que nós não fazemos um evento que permeie as informações de direitos da pessoa autista, da pessoa com síndrome de Down e da pessoa com microcefalia, e trazendo também especialistas da área médica. E durante 3 dias nós fizemos isso aqui em João Pessoa. E trouxemos especialistas de variados locais do país e da nossa cidade também. E o público-alvo foi juízes, desembargadores, promotores, defensores, assessores. E isso foi muito bom, porque a gente passando essa informação para todos eles, eles passaram a compreender melhor qual é o mundo que a gente vive. Ai, que maravilha. E olha que a gente falou na live, eu falei na live que eu fiz com o Dr. Romeu Sá Barreto, da Bahia, né? Não sei se você viu esse pedacinho, em que a gente falava sobre isso. Ele dava a quantidade, a porcentagem de juízes que não sabem disso. É pequena, mas ainda assim é bastante. Sim. E isso, então, se encaixa perfeitamente naquele papo que a gente levou durante a live. É isso, levar a informação para essas pessoas tão importantes, né, dentro da sociedade em geral. O doutor Marcos, olha, ele diz que está lá fazendo faxina no apartamento e ligado na gente. Parabéns pela iniciativa. Paz, saúde e luz, ou Paulo da Luz. Gostei do Ave Maria, muito obrigada. Fiquei até constrangido agora. Paulo, olha só, ainda tem umas perguntas, mas, queridos, eu não vou conseguir. O que eu vou fazer, eu vou pedir a você, para você dar o desfecho do teu jeitinho. O que você ainda queria dizer e se despedir do pessoal. Já vou te agradecer muito e pedir ao meu pessoal, depois para não ir embora, ficar aqui, porque eu vou desligar e ao meio-dia eu volto com a doutora Maria Cláudia Brito, que é não percam. Especialista na fala, na fonoaudiologia e transtornos, né, do espectro do autismo. Então, por favor, Paulo, a palavra com você. Fátima, Berenice, Cláudia, todos que nos assistem, eu só tenho palavras de gratidão. E eu acredito que a palavra que melhor resume é que estou aqui, a palavra não, a expressão é que estou aqui, a minha intenção
ela é de que algo Tomar novo surja, suco que da... a empatia tome conta da gente, que a consciência tome conta de cada um de nós, Amém. por menos piadas maldosas, por menos desrespeitos, por mais empatia, e que a gente consiga levar adiante a implementação de políticas públicas, porque elas não são apenas uma obrigação, elas são uma necessidade, sobretudo para aquela população mais pobre. Vamos Exatamente. acreditar nisso. Vamos. Eu sou prova viva aqui na minha pequena Paraíba que se a gente conseguir se mexer um pouco, a gente consegue colaborar com outras tantas pessoas a trazer algum diferencial. E Que lindo, eu fico muito feliz de poder fazer isso e eu tenho plena convicção que cada um de vocês, na sua cidade, no seu estado, com a mesma fé que você tem e que eu tenho, leve isso adiante. Agradeço a oportunidade, agradeço o carinho, agradeço o respeito que sempre me tiveram. Você, Berenice, tirei o Dona para ela não brigar mais comigo, não quero que ela brigue comigo, não. Ah, melhor, Berenice, melhor. Cláudia, Carla, todos. E eu sou totalmente gratidão e meu contato está aí. Vou ficar muito feliz se tiver condições de ajudar a quem for de direito e a quem não for também. Estou à disposição. Beijo. Muito obrigada. Paulo, um beijo. Mais tarde a gente se fala, depois da live da doutora Maria Cláudia, a gente fala no WhatsApp, tá? Perfeito. Te agradeço Tá bom, minha amiga. demais. Pessoal, Eu que muito agradeço. obrigada. Vocês trazem uma luz toda especial para as nossas lives, viu? Deus abençoe. Tchau. Fica... Não Tchau, vai pessoal. embora. O Bom pessoal dia. não vai embora. Fica com a Fátima. Não sai, Eu não. volto. Tchau, Beijo. tchau.